Faz tempo que eu não encontro a classe. Não esperava que fosse assim, num momento tão melodramático, dramático. Então, eu falei hoje à tarde com o Thiago, e que me deu assim, umas coordenadas. Ele achava que o assunto óbvio era o que está rolando. Bom, mas eu pensei com os meus botões prudentemente que eu não irei aborrecê-los com a enésima interpretação, ou óbvia, ou mirabolante, ou sectária, ou paranoica da crise. Chega de teorias sobre a crise. Bom, mas obviamente o tema vai rolar. Então eu vou fazer apenas um call rápido, de uns 20 minutos, para a gente conversar. Aí sim, todo mundo se manifestar e eu vou tentar responder ao tudo. Bom, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, no espírito de resposta artística, no nosso meio, resposta artística e política são quase a mesma coisa, embora não sejam exatamente a mesma coisa. Uma resposta artística à altura, para já incentivar o Moreira, que está perguntando se ia ser cicuta ou arsênico, à altura do abismo diante do qual nos achamos. Se não for isso, não vale a pena. E como diria um poeta expressionista alemão, o resto é pedir chope. Eu vou repetir que disse isso. Bom, eu pensei o seguinte, um tema recorrente na apreciação da presente crise inominável, que nós não sabemos ainda qual é crise de tudo, né? Político, partidária, econômica, social, tudo que se possa imaginar, estão todas aí presentes. Um tema recorrente é a ideia de que um ciclo se esgotou, uma coisa se exauriu. E tudo esgotou-se, embora ninguém sabe dizer que ciclo exatamente é esse que se esgotou, que afinal se esgotou. Tem até os mais cínicos, mas se esgotou, precisa ter existido, mas se não existiu nada, como é que acabou? Acabou o que exatamente? Eu, então, diante dessa recorrência, o que se esgotou? Então, vamos trocar em miúdos. O que se esgotou, o que acabou, é uma, digamos, alguma coisa que, um sentimento, uma certa percepção que rolou no mundo e no Brasil há um bom tempo, e como uma espécie de refrão, que fazia a marcação, digamos, histórica, da época que nós estávamos vivendo. E virou uma espécie de bordão, que explicava muita coisa, não explicava nada, mas se falava muito nisso, se falava em esgotamento das energias utópicas. Vocês já viram falar isso? Esse esgotamento das energias utópicas, volta e meia, quando havia uma espécie de terremoto social no centro do mundo e repercutia na periferia, nós falávamos que essas energias utópicas estavam esgotadas. Esse papo começou na Europa na virada dos anos 70 para os anos 80 e periodicamente essa marcação ela volta. E no Brasil, essa frase, que na Europa significava, entre outras coisas, o fim, aí sim, o fim do Estado social, do welfare keynesiano, fordista e assim por diante. Não vou essa ladainha, não vamos entrar aqui. Fazia algum sentido isso, fazia algum sentido essa explicação. Logo depois foi o colapso da União Soviética, que enfim, poucos lamentaram, mas enfim, foi um abalo sísmico. No Brasil, essa frase não colou, porque ela aportou por aqui, quando ela começou a ser divulgada, debatida, filosofada, sociologizada, psicologizada
na Europa e nos Estados Unidos, nós estávamos saindo de uma ditadura. Estávamos saindo de uma ditadura e iniciando uma coisa nova. No nosso caso, predominantemente a esquerda, que foi quem mais, de certa maneira, resistiu, se confrontou, a direita era o regime dela, estava se reinventando naquela época. De modo que a conversa sobre o esgotamento das energias utópicas, isto é, os horizontes estão rebaixados e zerados, aqui não fazia sentido. Não fazia sentido à medida em que a ditadura desmoronava, em certo sentido, mas não... Fiquemos com o clichê. Desmoronava e havia uma espécie de reorganização social. Muitos falam nos anos 80, ainda com a ditadura, depois sem a ditadura, até a Constituinte, numa pequena ou grande revolução democrática. De modo que ninguém deu bola para essa frase. Porque ela não fazia sentido, ela era inverossímil, ela era contra-intuitiva no momento em que se organizava de maneira vitoriosa o que viria a ser o maior partido de massa do Ocidente, um partido de trabalhadores. De modo que isso passou inteiramente batido. Nós não fizemos a experiência disso que a inteligência política europeia fez. E não se sentido premonitoriamente, porque logo depois o mundo alternativo ruiria. Uma falsa alternativa, mas ruiria. Nós nunca fizemos essa experiência, que é a experiência constitutiva do que nós podemos chamar a Europa, o mundo, o centro orgânico do sistema contemporâneo. Nunca fizemos essa experiência, que é uma experiência crucial e que foi definitiva para a história cultural europeia e que para nós era uma coisa, algo absolutamente remoto e sem sentido. É claro que retrospectivamente nós podemos ver que o princípio do fim já havia se iniciado lá embaixo. Bom, só um pequeno sobrevoo para dizer o seguinte, depois eu volto a esse tema. O princípio do fim no seguinte sentido, é que nós não percebemos naquele momento, porque, enfim, estava todo mundo, mesmo os mais céticos ou dissidentes, estava todo mundo, digamos, engajado nessa tarefa histórica que era finalmente reinventar a esquerda e montar um movimento de massa expressivo. Naquela época se dizia que era necessário reinventar a democracia e ao mesmo tempo, era um movimento de afirmação da classe trabalhadora, os dois temas. Não existia um meio termo nessa equação que chamasse desenvolvimento. Isso foi inventado anteontem, enquanto o Barco já estava fundando. Se inventou o desenvolvimento. A esquerda nunca foi desenvolvimentista. A esquerda socialista, não a esquerda propriamente dita, cultura, no sentido nacional, não vem ao caso. Bom, naquele momento houve um grande tremor de terra, tremor estrutural, que foi a famosa crise da dívida, hiperinflação e assim por diante, começou uma reestruturação produtiva quando o México, em 82, depois eu não vou fazer tantas historinhas assim, afundou e nós fomos juntos. 5 anos depois, decretava-se moratória. Vocês estão muito jovens, não lembram mais disso. Foi uma espécie de colapso dos 50 anos de desenvolvimentismo brasileiro, do qual o último capítulo foi a ditadura. O nosso meio século de desenvolvimentismo começou com uma ditadura, aliás, foi um projeto militar. O Estado Novo em 37 e se encerrou com uma ditadura de 21 anos, foi de 64. Por isso nós discrepávamos das outras ditaduras do Cone Sul, a chilena e depois a argentina, porque a nossa elite dirigente militar e civil era desenvolvimentista. E o desenvolvimentismo no Brasil sempre foi uma espécie de lógica social da violência. Bom, quando isso desmoronou, nós ascendemos e, portanto, achando que estávamos reencontrando o espírito utópico da inspiração social, socialista, de esquerda, clássica, dos últimos 200 anos. Então, para encurtar, para deixar mais ou menos claro qual é o meu diagnóstico,
com perdão da pretensão, era o seguinte: quando nós nos reinventamos há 30 anos atrás, 25, 30 anos atrás, e nós, todo mundo foi, não vou dizer que viu de antemão que não ia dar certo, todos nós acreditávamos nisso e não havia condições de percepção disso. Quando nós nos reinventamos e saímos da ditadura, nós saímos para um patamar social rebaixado. Isto é, a ideia de construção nacional daquele ciclo de 50 anos, ela estava completamente descartada. Portanto, nós partimos para essa reconstrução, a retomada de uma construção nacional interrompida, que se daria naquele momento, ela já se daria num patamar produtivo, material, né, dentro da história do capitalismo, que tornava a completar o país com uma economia madura, no sentido convencional do termo, ou no nosso sentido, que foi naquele momento que começamos a pesquisar, uma sociedade salarial, uma sociedade do trabalho. Certo? Por isso que a esquerda era conosco mesmo. E ela já começava, já nascia num patamar abaixo. Isso não era mais possível. Isto é, o capitalismo propriamente dito, segundo o padrão central europeu americano, não estava mais ao alcance da periferia que havia sido derrubada. Tanto é que foi um período de explosão social no sentido de criatividade e, por outro lado, de grande depressão material. De modo que esses 30 anos que estão se encerrando, já começou mais embaixo. O que ocorreu, bom, isso é um diagnóstico retrospectivo, o que ocorreu foi a administração desse patamar social rebaixado. Isso foi, por assim dizer, foi uma espécie de corrida para o abismo, viu, Moreira? Estou sendo bem otimista. Que foi retardada durante todos esses anos e muito bem retardada. Muito bem retardada. Isto é, para o centro orgânico do sistema, tratava-se de abrir o Brasil para a acumulação dita financeira, o que era possível fazer. Isso não significava o seguinte: nós já tínhamos, mas eu não queria falar dessas coisas, mas enfim, depois passa para o essencial, que é arte. Nós já éramos uma economia industrial da segunda revolução industrial madura. Quando começou a terceira, nós afundamos. Não temos mais acesso. A economia high-tech acabou. Mas nós já éramos a principal economia da segunda revolução. Demoramos 100 anos para chegar na segunda revolução industrial. Quando nós chegamos, para variar, como sempre acontece na história do Brasil, vem abre-se um buracão e nós continuamos. Vai ter um período da queda e um período eufórico. Depois, quando chega no fundo, a gente olha, opa, aí recomeça. Bom, nós pudemos ser como se diz no jargão deles, plataforma de valorização financeira, porque havia uma economia industrial que produzia renda e riqueza do qual se poderia extrair um valor. E entrava no circuito financeiro. Ao contrário da nossa pobre irmã a Venezuela, que não é uma economia industrial, então não pode. E a briga começou cedo lá. Não tem cobertor. Aqui o cobertor vai encurtando. Lá não tem cobertor. Bom, fica de lado isso. Bom, então se faz o quê? Se tem uma plataforma preparada para abrir e, portanto, tornar aqui um investimento interessante, no certo sentido, para os capitais. Vieram para cá e chove dinheiro quando vem o real, isso está mais ou menos encaminhado. De modo que há uma espécie de capitalização básica, mas com um pressuposto social que o sociólogo que precedeu o líder popular carismático, que desapareceu, ninguém sabe onde é que ele está, mas ele está por aí. O sociólogo que precedeu o líder popular carismático disse o seguinte: 1/3 da sociedade não tem mais solução. A arrogância, enfim, dos sociólogos, ele dizia: esses são inempregáveis, ponto, eu não posso fazer nada. Nós não podemos fazer nada.
Eu entendo, eu conheço a dinâmica do capitalismo, eu estudei, eu sei o que é um país periférico, eu sei o que é dependência associada, portanto, eu não disse nesses termos, é isso que ele está dizendo, aí você tem que tirar o chapéu, eu não vou vender esperança em lata. Isso aqui é para poucos. Um terço da população empregável não tem mais chance. E, obviamente, é claro que eles não serão atirados ao mar. Isso é impensável, minha formação cristã, qualquer coisa assim, marxista, que vai a mesma coisa. Não permite isso e nós vamos, inclusive, reformar o primeiro danismo, não disse isso, a dona Ruth vai cuidar dessa parte, e cientificamente, como antropóloga e socióloga, e montou programas recomendados pelos organismos multilaterais, que deram os programas sociais que nós conhecemos e que foram vendidos pela administração ulterior como best practice. Programas políticas sociais de premiação internacional, porque nós fizemos muito melhor do que a encomenda de Banco Mundial, FMI, todos os organismos que eu posso imaginar. A perfeição. A perfeição. De modo que, veja só, o ciclo que agora nós estamos chorando, o maremoto que vem aí, não é pequeno, nós estamos chorando, já é uma gestão desse social num patamar rebaixado, isto é, não é formação de força de trabalho, não é constituição de uma sociedade salarial, não é mais isso, não há como. Não há como, pura e simplesmente. Isso é estrutural, veio para ficar. É da lógica do sistema esse rebaixamento. Só que ele foi magistralmente gerenciado. Produziu muito lucro. Os capitais entraram aqui para valer, é um grande negócio, deitaram, enrolaram, e a ingovernabilidade social foi contornada por uma gestão magistral na administração subsequente. De modo que há uma continuidade, não há uma ruptura. A história do neoliberalismo é conversa para jornalista. Há uma continuidade, não há ruptura, e há uma continuidade em cima da mesma base. O golpe de gênio do líder carismático foi isso. Ele nunca enganou ninguém. Ele disse, não, eu vou fazer um governo como nunca se viu, e fez. Fez mesmo. Tanto é que é uma solução que todo mundo quer. Ela é vendida, ela é exportada para a África, para o Sudeste Asiático, a América Latina nem se fala. É incrível, é uma maravilha. Os nossos amigos gregos estiveram aqui, o Siriza veio aqui saber como é que faz. Com crise humanitária, como é que a gente lida com o pobre, como é que faz quando está falido, arrebentado, é assim. Bom. Então, a energia, para voltar, a energia utópica que renasceu, que nós não podíamos, que estava acontecendo na Europa. A Europa já era uma sociedade de 2/3 apenas, 1/3 já estava fora. Só que lá a cobertura é diferente. Aqui foi uma cobertura inventiva, porque mobilizou as pessoas para administrar a sua própria precariedade. Isso é uma coisa extraordinária. Essa é uma invenção, essa é a reinvenção do social, que aconteceu nos anos 80. É uma longa história, não podemos simplificar. Então vemos, uma economia, ela está desindustrializada hoje, mas é uma economia industrial, ela pode se reindustrializar nos termos da segunda revolução industrial, que é uma base material da qual se pode extrair proveitosamente a renda financeira. A renda que é extraída do Brasil é uma coisa colossal, uma coisa impressionante, com paz social, porque a precariedade é bem administrada. E bem administrada no segundo momento em que se dá das duas administrações consecutivas, que é um bloco só de 20 anos, no segundo momento entra, digamos, assume o comando político um outro projeto em continuidade, que é justamente a realização daquilo que eu havia dito no início, chamada afirmação da classe trabalhadora. A afirmação da classe trabalhadora, isto é, e o líder carismático popular nunca nos enganou. Ele disse, sempre disse isso, eu quero que a classe trabalhadora tenha o poder e a influência política que corresponde ao seu peso social na economia brasileira. Cumpriu. Não há do que se queixar. Ele não enganou absolutamente ninguém. Nós queríamos ser enganados. É um engano objetivo, social.
não tem culpados, não tem nada de traidores, isso é tudo bobagem. Não tem nada disso. Temos que entender o processo que foi nesse tempo. Bom, como é que ele conseguiu isso? O Chico de Oliveira, que é conhecido da casa, inclusive é avô nesse grupo, o Bochico, o Bochico matou isso logo em 2002, 2003. Então, olha, presta atenção no que eles estão fazendo. O setor bancário, os bancários desse grande partido de massa dos trabalhadores, que já não era só de trabalhadores, já haviam ampliado, tinha uma política de alianças a caminho. Eles perceberam que o negócio são os fundos de pensão. E perceberam mais uma outra coisa, veja só, há muita inteligência política, não são coisas primárias. Eles perceberam que a plataforma constituída na administração anterior tinha reconfigurado de uma maneira muito notavelmente peculiar o capitalismo brasileiro, que é um capitalismo, como diz a direita, não sou eu, um capitalismo de compadres, crony capitalism, capitalismo de cupincha, que está funcionando. E aí não tem esquerda nem direita, é tudo cupincha. Capitalismo de compadre, que é um capitalismo de laços, como diz um autor chamado Sérgio Lazarino, tem que dar os créditos para ele, que é um tucano heterodoxo. Eles percebem, esse tucano ortodoxo escreveu esse livro, que é um livro, eu recomendo, vocês têm que ler, porque quem são os donos do Brasil, como é que funciona. E eles dizem o seguinte: ao contrário do que diz a vulgata jornalística e esquerdista, as famosas privatizações, elas reforçaram o poder do Estado sobre a economia. Simplesmente, com os famosos consórcios em que entravam fundos de pensão de estatais, e que arremataram na Bacia das Almas, e nós sabemos que foi o negócio. Arremataram, digamos, ativos que eram, não sei qual é a proporção do PIB brasileiro, enorme. Bom, o vô Chico, depois o vô Chico parece que é o velho Chico, do Rio, São Francisco, é o Chico de Oliveira, o primeiro que viu a luz. Ele disse o seguinte: olha, isso, ao reforçar a presença do Estado na circulação financeira, nos investimentos, nas privatizações, porque não é tudo, o Estado participou de quase todas. Está tudo lá. Com os fundos de pensão. Os fundos de pensão são geridos por quem? Das estatais? Pelos caras que venceram as eleições no fim do ano passado. Portanto, ele falou em nova classe, é um pouco excessivo, mas enfim, mas se discute, mas ele viu certo. Então, não se trata de dizer pura e simplesmente que esse partido, ou a classe trabalhadora, ou os grandes sindicatos, ou as centrais, tornaram-se neoliberais. Isso é outra bobagem. Eles simplesmente disseram o seguinte: a afirmação da classe trabalhadora, do poder político da classe trabalhadora, enquanto tal, funcionando no capitalismo, nunca se falou em socialismo, também nunca enganaram ninguém, só nos congressos, só para acalmar os trotskistas, falavam em socialismo. Ainda bem, continuamos fazendo império, porque ainda vai, socialismo vai tentar. Enfim, mas logo tiraram, porque é por pura honestidade intelectual, política e sociológica, porque não era mais esse o caso. E como é que você assegura o controle ou a afirmação social da classe trabalhadora? Controlando os rumos da acumulação. Onde é que você controla? No seu centro nervoso, que era financeiro, e estava nas privatizações, portanto, através dos fundos. Então, você tinha um controle indireto. E faria com que a classe acedesse ao circuito financeiro. Então, portanto, as centrais indiretamente, mas os grandes fundos vão participar da acumulação financiarizada do Brasil e, portanto, vão participar da distribuição das cartas na mesa, junto com os outros, claro. Sem precisar empurrar ninguém para o mar. Bom, foi um achado. O Antônio Hermílio disse: saiu melhor que encomenda. Puxa vida, eu imaginava. O Obama disse: esse é o cara. Mas não tem como. Bom, portanto, havia um projeto de poder, de capitalismo de Estado diferente do anterior, mas encaixado no anterior. Nós entendemos agora o que está acontecendo agora, porque eles estão sendo defenestrados. Sim e não. Bom, mas eu ainda quero voltar à arte. Isso
isso esse era o avesso, era um projeto cujo avesso era a boa administração da degradação social. Bom, e uma administração em que fazia com que as pessoas concernidas por esses programas de transferência de renda condicionados, assim por exemplo, se sentissem concernidas, empenhadas, engajadas na sua própria administração, através de um sem número de mecanismos ditos de participação. Mas, veja só, é alguma coisa que já não era mais aquilo que se imaginava nebulosamente no fim dos anos 70 e nos anos 80, que seria alguma coisa, algo como uma espécie de controle, que era o projeto democrático popular. Controle popular das políticas públicas que uma vez a esquerda viesse a produzir. Então, outra grande novidade. Tudo, naquele momento, e até há pouco tempo, ou até agora, para quem quiser, enfim, não é se iludir, porque isso é aparência real, são conquistas sociais, quando na verdade é a administração cada vez mais, gestão cada vez mais sofisticada de um fundo do poço que vai afundando cada vez mais. Você poder apresentar para o mundo que tem 70 milhões de pessoas neste circuito de transferências monetárias condicionadas como uma conquista social, você pode dizer, conquista social se eu penso num genocídio, aí sim, que não aconteceu. Mas não houve nenhum avanço para lugar nenhum. Isso que é um negócio extraordinário do que está acontecendo. Não é como se fosse o welfare, o Estado Social europeu que foi construído depois da Segunda Guerra Mundial, porque se resistiu e se venceu e se derrotou o fascismo, e, portanto, a moeda de troca seria isso, se não seria revolução. Isso é uma coisa diferente. Aí sim, a desmontagem disso, que começou a acontecer no fim dos anos 70 e anos 80, aí sim é um retrocesso. Aqui não houve isso. Nem a ditadura nem foi sequer desarmada, ela se tornou simplesmente desnecessária. Acabou. Então, ela não foi derrotada. Então, não houve. Falar em conquista social, recuperação do salário mínimo, conquista social, tem paciência. É que a gente se contenta cada vez com menos. E acha que quando esse menos está a perigo, é o caos. Então, vamos um pouco mais de sangue frio e sobriedade. Então, é um bloco inteiro que começou para valer em 94, está continuando agora, está estrebuchando, está agonizando, que se exauriu. Bom, só que este bloco foi apresentado como tendo duas metades antagônicas, quando eram duas metades complementares. O antagonismo era para a disputa eleitoral, pura e simplesmente para a alternância, e como é diário, porque a rapadura, que é o poder executivo, é muito valiosa. Realmente é um poder extraordinário. Por isso que eles se matam. Bom, a formação desse bloco, a operação desse bloco, e foi animado justamente pela ideia de que essas energias utópicas que falavam os europeus, elas no Brasil, miraculosamente, elas são renováveis, como tudo aqui, a água, a biodiversidade, a energia alternativa, tudo aqui vem assim, cai do céu. Então a energia utópica aqui também é renovável. Isso nós incorporamos no nosso DNA de esquerda dos últimos 30 anos, que as energias utópicas aqui foram renovadas sim, e tão bem renovadas que nós, de certa maneira, completamos o nosso destino e nos últimos 10 anos deixamos o subdesenvolvimento para trás e cumprimos as profecias dos nossos maiores, Celso Furtado, Prado, assim por diante. Nós superamos o desenvolvimento, isso não é mais um paísinho periférico, é uma potência média, regional, com suas transnacionais e por aí afora. Veja só, a esquerda chega a um ponto de se orgulhar disso. É porque nós esquecemos o que significa ser esquerda, mas esquecemos numa boa, porque estávamos fazendo uma coisa positiva. Naquele momento, nós estávamos inventando uma absoluta novidade, que é a ideia de um governo de esquerda. Isso
Na minha idade eu posso avaliar, vocês estão acostumados a achar a coisa mais normal do mundo como macieira da maçã, não é? Isso foi inventado nos anos 80, nos anos 90. Jamais nós podemos imaginar, por exemplo, na acepção correta da palavra, um prefeito de São Paulo comunista. Faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. Um prefeito de São Paulo, que se for comunista, porque pertence a um partido, por exemplo, PCdoB, mas ele vai seguir a receita do outro partido, que inventou a ideia de que existe governo de esquerda. Ele inventou. Ele inventou a ideia de um governo de esquerda, inventou, criou, como ele recuperou a tradição, a boa tradição de administração pública do Brasil que existe. Então, não é uma quadrilha de gafanhotos. Pelo amor de Deus, isso é bobagem. Isso é bobagem. A coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. E aí começa a celebração dos grandes homens públicos brasileiros pela esquerda. Celso Furtado, estou dizendo que ele não seja, Darcy Ribeiro, e por aí afora. Então, juntou-se uma nova camada dirigente com uma tradição de fundação do Estado, cuja missão era fazer o Brasil nunca afundar. E conseguiram. Nesses últimos 20, 30 anos, não afundou. Quer dizer, está ali, ó. Mas é assim. É assim. Não afundou, mas não tem nem nada pela frente. Então, para abreviar, de maneira bem assim, ríspida ou drástica, isso aconteceu agora. Está acontecendo agora. Não é tem muita gente, não é conspiração. Tem muita gente, a vida política é planejada. Todo mundo planeja os passos. Isso não chega a chamar de conspiração. Isso afundou agora. Pode ter conspiração, pode ser planejado, mas é tiro no pé de todo mundo, está dando tiro no pé. Por uma razão muito simples. Porque não tem alternativa. Encerrado esse ciclo que se esgotou, que foi uma gestão de uma economia industrial, mambembe, alimentando um circuito financeiro internacional e, portanto, sendo objeto de investimento, se expandindo com as suas multinacionais, merrecas, mas enfim, elas estão fazendo negócio, estão extraindo mais valor em toda a região, na África, na América do Sul e assim por diante. Isso que funcionou está acabando agora. E ninguém, nenhum grupo político, nenhum partido, nenhum grupo dirigente, por mais que estejam cama e mesa com o imperialismo, ou diabo a quatro, sabe o que fazer. Bom, e nós temos a demonstração diária disso. É uma espécie de debacle semanal. Não tem como. Você precisa, a ideia de... Aí deixa as pessoas completamente aparvalhadas e um pouco apavoradas, porque percebe-se que nenhum dos lados sabe absolutamente o que fazer. Aliás, um dos lados desapareceu de cena. Onde é que está? Não tem. O maior partido de massas do Ocidente desapareceu de cena. Não tem. Não porque é um bando de incompetentes, é porque acabou. Então, isso nos deixa digamos, desnorteados, desmastreados, porque pela primeira vez, nem em 64, posso falar, porque eu sou da geração pré-64, então nem em 64 isso aconteceu. Então, a comparação com o golpe é bobagem, além de ser bobagem, além de ser um anacronismo, é fichinha, porque não é nada, por uma questão muito simples, então não estamos reparando bem. O golpe e a ditadura que se seguiu foi aquela carnificina que se sabe, carnificina seletiva. Mas ele se impôs porque juntou um erro estratégico da esquerda pré-64, isso já foi analisado de tudo quanto é jeito, a uma derrota militar, a uma derrota, uma guerra social que não foi travada. E, portanto, não espanta que poucos meses ou poucos anos depois a esquerda estava em pé novamente. Ela não foi nem politicamente derrotada, nem socialmente derrotada,
nem, sobretudo, moralmente e ideologicamente derrotada. Tanto é que ela renasceu com força. Teve o episódio da luta armada, que foram dissidências do Partido Comunista, que era o partido hegemônico, da esquerda hegemônica, e a reconstrução dos sobreviventes que compreenderam o que havia saído da ditadura. De modo, a diferença entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu há 50 anos atrás é que há 50 anos atrás o golpe dizimou, mas não acabou com a esquerda, senão ela não teria renascido. Ela renasceu não só porque houve as plantas industriais voltaram, se completou a industrialização e, portanto, apareceu uma nova classe operária. Desta vez, nós nos sentimos apavorados, com as costas na parede, mas vamos manter o sangue frio, porque não é assim, ter fuzilamento. Porque a esquerda desapareceu, e desapareceu da pior maneira. Ela foi desmoralizada, derrotada política e socialmente, em todos os planos. Não tem ninguém mais tem coragem de encher o peito e dizer, bom, falar o quê? Mas falar o quê? É isso que faz com que nós estejamos momentaneamente desnorteados. Assim como ninguém sabe o que pôr no lugar, de nenhum dos lados, a esquerda acabou. Nós estamos aqui entre amigos, camaradas, assim por exemplo, mas ponhamos a mão na consciência. Onde é que está a nossa... Que nós nunca perdemos, pela primeira vez, a hegemonia cultural e ideológica nesse país, nos últimos 50, ou 60, ou 70 anos, é da direita. Nós não temos mais o que dizer. Nós lemos as boas revistas de direita, não vou nem nomear, mas todo mundo lê, ninguém quer dizer que lê, mas lê sim. Ninguém lê. Esse é o grande drama. Esse é o grande drama. Por isso que nós nos sentimos completamente órfãos. Porque jamais, olha, quem atravessou a ditadura sabia que estava sob risco. Se fizesse algumas coisas, ou mesmo que não fizesse, por exemplo, o Partido Comunista foi massacrado, mesmo sendo contra a luta armada. Pô, cara, para erradicar os comunistas. Essa era a ordem. Os assassinatos eram seletivos. Mas, a famosa frase do Roberto Schwartz, um ensaio magistral, que é um grande ensaio da minha geração, que é cultura e política nos anos 64, 69, diz o seguinte, por incrível, já na terceira página, segunda página, por incrível que pareça, o episódio da Guerra Fria no Brasil, uma ditadura, direita, conservadora, assim por diante, o regime de direita, mais do que isso, é ditatorial, mas a hegemonia cultural parcialmente é da esquerda. Tanto é que os vencedores, mas a mídia, a imprensa, os livros, os espetáculos teatrais, os filmes, está tudo na mão dos comunas. Fizeram para quê esse golpe? Saíram para quê? Está tudo na mão dos comunas. Onde é que estão os comunas hoje? Está aqui, 30 comunas, 40 comunas nessa sala. Não tem. Onde é que tem? Só aí é um assunto que a gente pode discutir mais adiante, na paranoia de massa dessa classe média infantilizada, acha que a Folha está infestada de comunistas, que o Jornal Nacional é coisa de bolivarianos, e por aí afora. Mas, nós damos risada, mas quando a milicada e seus apaniguados começaram a falar coisas desse naipe, um cara genial inventou o FEBEAPA. Onde é que está esse cara genial, que foi o Stanislau Ponte Preta, hoje, para inventar o FEBEAPA? Não tem. Não tem. É uma coisa impressionante. Vou dar apenas um outro exemplo. Todo mundo acha que a classe operária francesa, por exemplo, desapareceu. Alguns sociólogos franceses diziam o seguinte, tá lá. É um país industrial, a terceira revolução industrial. Ela está lá, a condição operária trabalhadora está lá. Não tem mais, é a classe. Eles escreveram um ensaio famoso chamado A Condição Operária Depois da Classe. Porque a classe, o que é? A classe é uma coisa que acontece em luta social. Ora, essa condição trabalhadora está lá na França, não está trabalhando tanto. O trabalho imigrante está lá. Acontece que ela não tem mais partido, não tem mais intelectuais, não tem mais ideólogos, não tem mais centrais, os sindicatos não tem mais nada. Não tem mais nada. Portanto, eles são o quê? Estão desmoralizados, não tem corrupção.
estão desmoralizados, ressentidos e com ódio. O que eles fazem? Uma boa parte vota na extrema-direita, que os reconhece como povo. Bom, nesse sentido a classe desapareceu. Aqui nem isso. Bom, vamos lá, hein? Pode ser que quando juntar, não sei, o povo evangélico com o povo que confraterniza com tropa de choque na Avenida Paulista, é bom. Se nós, há 50 anos atrás, nós enfrentaríamos. Hoje, é só olhar para trás e falar, com quem? Quando o dirigente da CUT tem guarda-costa, aí, a mais de 2 metros lá deles, vão nas manifestações assim, acabou, parceiro. É isso aqui, esse é o ponto. Bom, enquanto esse grande arco funcionou, ele estava animado por essa energia especial, assim, um pó especial chamado energia utópica, que aqui era abundante. E sucessivamente, muito obrigado, sucessivamente ganhou 4 eleições consecutivas. Isso não é pouca coisa, isso é uma coisa extraordinária. Quando agora isto se esgota, o que é? Esse é o problema. Para todos, prestem atenção, no comando do establishment tem muita gente nervosa porque sabe que a coisa aqui pode degringolar. Então, calma, segura e tal. Diz o outro lá, o FHC, isso aí é bomba atômica, gente, é para dissuadir, não é para jogar. Se jogar, já sabe. Aí todo mundo vai junto. Bom, então, de modo que qualquer que seja a alternativa que vai se construindo espontaneamente, ela será num terceiro nível mais rebaixado. Os meus amigos cariocas, não, amigos não, enfim, não é grupo, não, eles usam muito a palavra barbárie. Então, são várias etapas da gestão da barbárie. Uma etapa da gestão da barbárie e barbárie gerida é melhor que barbárie propriamente dita. São frases. Nós passamos agora para uma outra etapa, uma nova etapa. Porque além do mais, não vou começar a repetir sobre a crise econômica, desemprego, recessão, seguro-desemprego, a terceirização. Você vê que a avalanche é enorme. E é uma avalanche suicida. Isso que é o mais impressionante. Isso é o mais impressionante. Todo mundo diz, não, agora que o governo é fraco, eles abriram a gaveta e estão retirando todas as barbaridades que não conseguiram aprovar nos últimos anos. Tudo bem, pode ser isso, mas não é coisa, é coisa insana. É coisa insana que isso esteja rolando assim sem mais. O fato de... Eles estão não é o inconsciente, não é nada planejado, mas eles estão imaginando que pode ser algo melhor, mais desejável, uma sociedade sem direitos trabalhistas, uma sociedade sem partidos de esquerda fortes, significativos, e por aí afora. Com tudo que eu posso imaginar, né? Com tudo que a gente pode imaginar. Nós imaginamos que o que é isso? Isso é o terceiro patamar. Isso já existe exemplos. Nós queremos saber o que é uma administração direta, por assim dizer, do capital sobre territórios e populações, em que não haja essas instituições mediadoras que até agora fizeram meio de campo, impedindo esse choque. É só estudar. A bibliografia é abundante. Nós ainda continuamos produzindo, pensando. Estudar o que está acontecendo no Rio de Janeiro. É o governo direto das corporações, com os Jogos Olímpicos e tudo. Mais milícias, mais OPPs. É uma gestão armada dos negócios particulares do capital. Direto. Prefeito, vereador. Aqui tentou-se fazer alguma coisa, mas faliu antes, não tem dinheiro para fazer alguma coisa. Mas a ideia é fazer também um Porto Maravilha seco, aqui e por aí afora. Mas não
não faltou dinheiro e não deu, e também criatividade. No Rio são mais criativos, saíram na frente, então tinha como. Então, essa é praticamente é uma espécie de delineamento da próxima etapa. Não vejo outra. Não vejo outra. Bom, então vamos resistir, mas com que roupa? Qual é? Veja só, é infinitamente, desculpe, Moreira, é infinitamente pior. Quando eu penso atrocidades fora, obviamente, no que foi a ditadura, no que foi o golpe, as pessoas estavam morrendo, estavam desaparecendo, estavam sendo torturadas, era um horror. Mas a esquerda estava viva. Mesmo os que morriam dizendo, olha, vamos ganhar. Lá no fim a gente vai dar a volta, vamos ganhar. Quem pode falar isso em sã consciência? A menos que queira se enganar, ou fazer demagogia, ou dizer, vem aqui, vote na gente, ponto, acabou, que a gente vai. Como? Não dá, né? A gente tem que pensar nisso. Então, nós estamos assim, a coisa vai, mas sempre vai abaixando com grande sucesso administrativo. Dessa vez não apareceu ainda o corpo administrativo. Não adianta. Bom, aí entra as energias utópicas. Agora elas simplesmente acabaram mesmo. E acabaram de uma maneira muito concreta. Não estou querendo, não é velório, não, também não vou vender esperança em lata, mas a primeira providência é saber em que sentido elas acabaram. Não no sentido ideológico. Nós continuamos acreditando em socialismo, assim por diante. O capitalismo é o mesmo, capital e trabalho, é valor, não tem umas pequenas diferenças que explicam essa explosão financeira, mas vamos discutir mais adiante. Então, como é que a gente pode ver essa exaustão, o ciclo que se exauriu? Aqui está presente o Tiago, o Luciano da Dolores não está aparecendo, está aí o Luciano. E quem mais? Os Fernandos lá, o Fernando e a Fernanda da Kiwi, que participaram de uma coisa que nós fizemos em 2012, um encontro chamado Encontro por Dentro e por Fora, para retomar o trabalho de base. Fizemos lá numa Fundação Rosa Luxemburgo, que nos deu o dinheirinho, que é uma bela fundação do partido, não é isso? O Partido Comunista Alemão, que não existe mais, enfim, agora de Lincoln, e que apoiam, digamos, movimentos alternativos de resistência na América Latina. Então, nós nos reunimos lá, e militantes e apoiadores, e assessorias técnicas de movimentos sociais, durante 3 dias de reflexão sobre a retomada do trabalho de base. Uma coisa que se foi já pressentindo naquele momento, e que era o esgotamento desse modelo participativo da sociedade civil organizada e propositiva, que havia engolido os movimentos sociais, que foi já que naquela época, há 2 anos atrás, ali era uma constatação de falência, o que fazer, mas o que fazer para retomar o trabalho de base, como se fosse possível retomar o trabalho de base que foi imaginado há 30 anos atrás. Bom, então, o ponto é esse, onde nós estamos. Teatro de grupo, para mim, é trabalho de base. Ou é isso, ou é claro que tem que ser divertido. Tem que ser arte, teatro, como dizia o outro. Se não divertir, não vale nada. Mas que é trabalho de base, não tem a menor dúvida. Só que quando o único trabalho de base é o cultural, porque nós já estamos perto do fim da linha. Depois foi constatado lá. E os primeiros a falar isso era o pessoal de teatro. O pessoal de teatro, o pessoal do sarau, olha, fundo do poço chegou porque a gente só faz isso. Sarau, teatro, hip-hop, assim por diante. Bom, então, o que a gente... Qual é o material? Então, agora vamos começar a falar aqui a nossa conversa. Até aqui foi elucubrações. Que o nosso material, o que a gente pode fazer é o tipo de iniciativa ou resistência artística. Tomando artístico no sentido substantivo que a gente dá a esse tipo de iniciativa. Qual é a nossa matéria? Poderia ser uma matéria inicial, que refletisse sobre essa debate. Um capítulo inédito que nós não conhecemos ainda, no qual nós vamos participar. Vamos tomar na cabeça ou vamos fazer alguma coisa, mas vamos participar. Esse capítulo inédito, não sabemos o que é.
qual é o nosso material? O material mais concreto, que é o resumo desse roteiro, dessa retrospecto selvagem que eu fiz, é justamente esse esgotamento. O que se esgotou? Esgotou-se, as energias utópicas se esgotaram como? Se esgotou por quê? A palavra exata para isso, esgotou-se por cansaço. Cansaço. As pessoas cansaram. Se esgotaram. E aí esgotar não é no sentido de você esvaziar um tanque. Esgotou o tanque com uma crise hídrica. A Cantareira está lá, já está no volume morto. Socialmente e politicamente, nós já estamos no volume morto. Esgotamento é isso, é um breakdown, um crackdown, é uma repressão, é um burnout. Desculpa, isso é linguagem americana, mas é linguagem de esquerda para descrever o colapso no mundo do trabalho quando as pessoas simplesmente piram, arrebentam pela intensificação do trabalho. Elas arrebentam, entram em depressão, estouram, caem, apagam como se apaga o fogo de um pavio de uma vela. Isso aconteceu com o trabalho de base. A energia utópica se esgotou nesses tempos porque as pessoas cansaram. E se cansaram, ou adoeceram, ou enlouqueceram, ou saíram e cansaram. É uma exaustão nesse sentido. Cansado de quê? Cansado de gestão. Por quê? Teatro. Como é que é? Movimento social, teatro, movimento social, tudo. O que nós fazemos nos últimos 15 anos, ou mais, não é só a gestão atual, além de gerir. Não? E, inclusive, os melhores movimentos delegaram essas funções de gestão aos seus melhores quadros. Pronto, acabou. O trabalho de base foi para o brejo. Então, você gere o trabalho de base para que o trabalho de base continue sendo possível, para que continue sendo bem gerido, e assim por diante. Isso vale para a reforma agrária, um teatro de grupo. Não tem como. E simplesmente os relatos que nós ouvimos, não só naquela circunstância, mas em outros lugares, é consultar vários sites de coletivos de periferia, as pessoas dizem o seguinte: nós estamos exaustos, não aguentamos mais, estamos sozinhos, estamos a ponto de ser linchados, a sociedade aqui nunca foi tão conservadora, nós estamos falando sozinhos, dando murro em ponto de faca, ninguém aguenta mais enxugar gelo. E não adianta retomar o trabalho de base, retomar o projeto democrático popular, que acabou. Acabou. Então, é esse cansaço está na população, esse cansaço está no mundo do trabalho, esse cansaço está nos assalariados, esse cansaço está nos ônibus, esse cansaço está no metrô, esse cansaço está nos motoboys, esse cansaço está em todo lugar, e explode de vez em quando. E isso é energia utópica. Renovável ou não. É essa energia utópica que entrou em entropia, mas ela pode ser recuperada e ela explode de vez em quando. E quando ela explode, ela tem que ser capturada, no sentido de ser canalizada, de ser organizada, como sempre foi, desde que o mundo é mundo. Desde a Revolução Camponesa no século XV na Alemanha é assim. Não tem outra alternativa. Portanto, a solução, viu, Moreira, é sempre uma. É essa ou é nenhuma. Não tem solução, não vai cair do céu, não vem nenhum, nada salvador. É só essa. Bom, e essa energia, ela pode ser negativa e pode ser positiva. Não estou brincando, é metáfora, claro. E ela explode, e nesse momento ela está concentrada em nós, naqueles que sobreviveram. Nós, imagina, eu tenho uma vida privilegiada, sou apenas um professor, ainda mais aposentado, nunca trabalhei tanto, mas aposentado, faço o que gosto e o que quero. Mas, às vezes eu imagino o que deve ser o cansaço dos demais que estão lá dando cabeçada. Existe. Isso é uma coisa normal. Uma vez eu já vi uma brilhante explicação da Revolução dos Cravos, feita pelo Valério Arcari, que é craque no assunto. Eu já levei para falar em vários lugares e tal. Ele sempre vai com a maior boa vontade e faz uma exposição de todas as etapas da Revolução dos Cravos, até dar com os Burschnagel. E por que deu com os Burschnagel? Porque houve uma conspiração da OTAN e do mercado comum, e a Alemanha deu o dinheiro para o mais fácil, claro. Mas ele disse, pura e simplesmente, claro, não quero, ele vai me ouvir, obviamente, não estou simplificando, o raciocínio sofisticado, mas a visão dele é precisa. Porque, em um determinado momento, agora era uma revolução ascendente. Depois foi cortado mais adiante. De fato, era um processo revolucionário em andamento, não tinha a menor dúvida. E haveria, em algum momento, haveria um confronto com a OTAN, não tinha como. Mas,
capturou-se antes, isto é, o Mário Soares ganhou. A social-democracia ganhou. A social-democracia, na acepção europeia, alemã, finanças incluídas, ganhou por quê? Porque as pessoas cansaram, ninguém aguentava mais. 10 meses na rua, todo dia, ocupando isso, ocupando aquilo. As pessoas simplesmente esgotaram. E também se encheram, claro. Eletrodos se encheram com a tirania do Partido Comunista Português, que ninguém aguenta. Então, o stalinismo é fogo. Então você pega, você é comprimido dos dois lados, então uma revolução pode ter malogrado porque cansou. As pessoas cansaram. Cansaram de não dar certo, cansaram de perder, cansaram de toda hora medir forças. Não se chegar a um acordo, vamos medir forças. Quem leva mais, quem na Praça Rio, vamos medir forças. O Mário Soares levou mais gente, levou, pronto. Aí o Iane se encerrou. Então há um cansaço político. E esse cansaço afeta as pessoas, o corpo, a imaginação, o psique, tudo. Tudo. É essa a nossa matéria. Como é que nós vamos pegar esse cansaço e tentar revirá-lo? Não tem mágica, não sei como é que é. É um remedinhozinho, talvez, um antidepressivo qualquer, miraculoso, uma nova molécula que põe as pessoas de pé. Não é disso que eu estou falando, mas nós só podemos partir da representação disso. Da representação disso. As pessoas estão precisando, enfim, dormir um bom sono, dormir até a saciedade. É isso que o capital hoje impede. Eu recomendo a leitura de um livrinho extraordinário, chamado 24/7. O fim do sono, os fins do sono, de um historiador americano, não sei se é americano ou inglês, mas tanto faz, chamado Jonathan Crary. Foi publicado recentemente, o ano passado, eu acho. 24/7, que é uma especulação a partir de certos experimentos que está acontecendo no mundo, que é a concepção de uma vida sem sono. A ideia básica é produzir um soldado que não durma. E de preferência também, se isso der certo, um trabalhador que não durma, um consumidor que não durma, assim por diante. Um consumidor que não durma já existe. Eles ficaram estudando, a abertura do livro é um estudo de uma migração de uns pardais de colorinho branco, não sei, da América do Norte, que migram e eles voam 7 dias sem dormir. E eles querem saber qual é a molécula que está ali para reproduzir em laboratório e fazer com que você fique mais de 7 dias sem dormir, ou em combate, ou operando drones, ou trabalhando, uma jornada sem sono. Porque o sono, o sono foi a única coisa aí nossa que o capital não conseguiu transformar em mercadoria. Ele não é inexplorável até agora, então descartá-lo. Então, as pessoas não vão mais dormir. Bom, e as pessoas que não dormem, elas ficam cansadas. Esse é o ponto. Então nós chegamos, pelo cansaço, nós vamos chegar na intensificação do trabalho. E ali por aí nós podemos investir. Uma outra recomendação, como eu sou professor, a gente sempre faz bibliografia. Não está traduzido ainda, mas é barato, dá para comprar. Deve ter e-book, uma ninharia. Eu li em papel, claro, não sou velha guarda. Um livro de uma americana chamada Linda Tirado. Linda Tirado mesmo. Fácil de guardar. Chama-se Da Mão para a Boca. Como vive um trabalhador pobre nos Estados Unidos. É uma coisa extraordinária. O livro começou, quando ela responde, ela está chegando em casa depois de tripla jornada de trabalho, né, com 2 filhos. E entra numa página que ela costuma frequentar, na internet e tal, e se depara com a seguinte pergunta, ou a seguinte observação, aquelas coisas belas e civilizadas que tem nas redes. Por que, em inglês, o inglês dela é extraordinário, é o inglês das ruas, mas é fantástico, não tem gíria, até eu podia entender direitinho, é fantástico. Por que os pobres, pobre seria trabalhador pobre, por que os pobres fazem coisas tão estúpidas? Por que eles são tão autodestrutivos? Por exemplo, eles fumam demais. Eles bebem demais. Eles não ficam no mesmo emprego durante muito tempo. Pior, eles procriam. Procriam adoidado. E geralmente sem família constituída. E vai por aí afora. Ela pôs-se em brios e fez uma resposta de 3 páginas. Que, como se diz, viralizou isso. Foi lida por milhões. Saiu em várias páginas e assim por diante. Aí um editor esperto convidou para escrever um livro. Deu-lhe uma grana financiando. E ela conseguiu escrever um livro que é absolutamente admirável.
E nesse livro ela explica por que nós fazemos coisas tão estúpidas. A primeira coisa, por que nós comemos junk food, comida trash. Por que nós comemos isso? Porque é mais racional. Tem uma racionalidade na pobreza, no baixo salário. Porque, e por aí vai. Mas o que eu queria ressaltar no livro dela é que tem um capítulo, ela diz assim, como é que a raiva pode ser sufocada e gerida quando você está cansado de morrer. É isso. O que significa estar cansado? Porque ela começa, o meu dia já começa com um déficit de tudo. Déficit de sono, dor no corpo, o que eu tenho que fazer, as crianças, e isso, e aquilo, e por aí afora. Então, ela enumera todos os obstáculos que infernizam a vida de um trabalhador pobre nos Estados Unidos. Como, por exemplo, só se usa cartão de crédito. Então, ela chega numa cidade em que ela tem que trabalhar, chovendo a cântaros, ela vai para um motel e o cara não a aceita, porque ela não tem cartão de crédito, então ela tem $500 no bolso. Cash. Não. Ela ficou rodando debaixo da chuva a noite toda. Você vai acumulando tudo isso, aí há uma competição entre o cansaço e a raiva. E ela tem uma coisa interessante. Ela fala, o mais intrigante de tudo isso é que eu nem sou anticapitalista. Eu acho que, enfim, é isso aí. As pessoas trabalham, têm que ser remuneradas e tal. Ponto. Mas por que a gente se ferra assim? Aí recomeça. Quer dizer, não tem ideologia, não. Mas ela agora, não gosto de ler, eu estudo, mas não consigo, por aí vai. Então, eu acho que isso é a energia utópica. Se ela não estiver aí, ela não está em lugar nenhum. Ela não está em programa de partido, não está em lugar nenhum. Tem que estar aí. E nós não sabemos como extraí-la. Quem é que está extraindo? Aí começa outra coisa, uma grande observação. Uma vez o Mike Davis disse o seguinte, no livro dele lá, O Planeta Favela, o Planeta de Favelas. Pensando nos 3/4 de favelas que dominam todas as megalópolis do mundo. De Jacarta a Rio de Janeiro, São Paulo, passando por Karachi. Ele diz o seguinte, perdemos. Não é? Perdemos significa constatar o quê? De onde é que nós vamos recomeçar? Nós perdemos o quê? Nós perdemos ou no Ocidente para o Espírito Santo, os evangélicos, ou no Oriente para o Alcorão, para o profeta Muhammad. Perdemos. O nosso livro não é lido. Não somos outros dois livros, o Alcorão e seleções da Bíblia. Pronto. O nosso capital. Chegar lá com o capital debaixo do braço. Como disse uma militante outro dia, ninguém aguenta mais, disseram para ela, ninguém aguenta mais aqui em São Paulo, na Leste. Discurso duro. O que é discurso duro? Discurso duro é discurso duro de carregar. Vamos fazer uma coisa mais leve, uma musiquinha, qualquer coisa assim, mas discurso duro a gente não consegue para carregar isso, não dá mais. Não dá mais. Bom, essa energia que está lá, ela aparece de tempos em tempos. O mundo não é assim tão diverso. Ele tem certas recorrências, ela aparece em certos tempos. Ela apareceu nos anos 20 e nos anos 30. E quem organizou-a? Quem conseguiu entendê-la, decifrá-la e mobilizá-la? Um movimento social, no sentido de pressão social, de massa, chamada fascismo. Isso um clássico disse. Não vou dizer quem é para não parecer pedante. Um clássico disse naquele momento. A ascensão do fascismo não é que a derrota é uma derrota da esquerda. Isso é trivial. Se subir é porque nós baixamos. Ele não estava dizendo isso. É porque nós não conseguimos, em tempo, capturar aquela energia subversiva, antissistema. Eles eram antissistema. E eles conseguiram. Portanto, conseguiram para organizar o crime. Mas conseguiram. Era popular. Tinha uma classe operária desempregada, desmoralizada, derrotada na guerra e com o stalinismo em cima. Não estou dizendo que é culpa do stalinismo. É uma desmoralização. Essa desmoralização fez com que nós, os nossos ancestrais, não pudessem, e os outros sim. Como é que eles fizeram? Isso é o mais interessante de toda a história. Desculpe dizer para quem já sabe dessas coisas. Como é que eles conseguiram essa proeza? Porque eles literalmente, sobretudo o fascismo italiano, os alemães também, eles conseguiram, depois os europeus todos, eles conseguiram literalmente copiaram todas as organizações,
todos os tipos de iniciativa da esquerda. Eles aprenderam na esquerda. E como se ganha o poder na rua. O Goebbels, no início dos anos 30, nós vamos ganhar a Batalha de Berlim. Ao ganhar a Batalha de Berlim, que será travada nas ruas, nós chegaremos à chancelaria. Onde é que eles aprenderam batalha na rua? Com a esquerda. Mobilizada. Conosco. Então, reproduzem, né? E para isso é necessário que tenha uma grande massa proletária, todo no sentido literal do termo, desmoralizada e sem norte. Já está aqui, está disponível. Não se manifestou ainda. Não confundamos com as coxinhas de sempre. Não, podem juntar. Pode juntar. E é uma coisa, não é antissistêmica no sentido estrutural do termo, ela é anti-establishment, ela é pela ralé, ela é pelo baixo nível. Então, a conquista da ralé foi fundamental para que o nazismo prosperasse. Basta ler lá o camarada Bertold. Como é que isso se deu? Bom, eu acho que para começar, agora vamos começar a conversar. Hã? Cicuta, não é cicuta. Bom, agora nós sabemos o que temos pela frente, é isso. Num debate no qual participei, um militante, bem veterano, dissidente, para não dar mais indicações, ele saiu de movimentos importantes e tal, ele disse o seguinte: ele não abandonou nada, ele está aí. Onde é chamado, ele vai. Teve em Pinheirinhos, teve em Giral, mas eu não posso dizer. Ele diz o seguinte: o importante para nós agora, quando começa assim, agora, cicuta, vem a cicuta, ou o que fazer, camarada, você fica falando aí, enchendo a paciência, ele perdeu o sono, mas o que fazer? Ou o que fazer, então, não. Ou a pergunta agora é o que não fazer. A boa pergunta é o que nós não devemos fazer. Primeiro ponto, não devemos fazer a mesma coisa que a gente faz há 30 anos. Ponto. Começa por aí. É duro cortar na carne. Mas as pessoas que estão cansadas sabem que não funciona mais as nossas reuniões, as nossas místicas, a nossa isso, a nossa aquilo, a nossa gestão, a nossa licitação e por aí afora. Não, bom, mas se é para tocar a vida, tudo bem. Então, não estamos falando de outra coisa. Mas então, é o que não fazer. Já um decálogo. Não fazer um, não fazer dois, não fazer frente de massa para resistir ao golpe. Bom, paciência, nós já fizemos isso. Em outubro do ano passado não fizemos? Uma frente ampla. Não seguramos essa, para não dizer palavrão, na mão? Seguramos. Bom, e aí? Onde é que nós estamos? Então, se eu souber não fazer isso, é claro que é necessário para você dizer não fazer isso, não fazer isso, como você fez, parece dessolidarização social. É muito difícil isso, né? Para qualquer um não, precisa ter... Enfim, tem que ser chamado, se preparar para ser chamado de tudo. Aí eu fui chamado de tudo. Porque não, estou fora. O que é isso? Está na cara que 48 horas depois de ganhar a eleição vão fazer a mesma coisa. Qualquer economista de graduação da FEA sabe disso. Opa, não tem. Então a gente vai lá porque... Bom, é claro que se a turma da confraternização com a tropa de choque começar a ficar muito assanhada, nós vamos para a rua, é óbvio que a gente vai organizar, não há outra alternativa a não ser apanhar de novo, não apanhamos em junho. Então. Mas a gente, mesmo ganhando, parcialmente, a gente sabe que não está ganhando nada, está ganhando tempo só, está ganhando tempo, mais nada. É bom saber, mas claro que vamos lá, brigar direitinho, manda figurino, vai fugir da raia, mas é um baluartismo, machão e tal. Palma nada.